Olha que interessante, no Salmo 19, no versículo 12 e 13, um texto maravilhoso em que o Senhor usa Davi para nos expor algumas realidades importantes espirituais. Lá diz o seguinte: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, Senhor, absolve-me, Senhor, daqueles que me são ocultos. Também da soberba, do orgulho, guarda o teu servo, para que esse orgulho não me domine. E então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. O que Davi levanta aqui é uma questão muito importante no nosso relacionamento com Deus, é a nossa saúde espiritual, é a não existência de pecado e o pior, daquele pecado que a gente não está percebendo que está fazendo, que é o pecado oculto. A atuação do Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence de todas as coisas. E a importância da atuação do Espírito Santo de nos convencer é essencial para nós termos uma vida, olha, saudável espiritual, sabe, em santidade com o Senhor, para que a gente possa ouvir a voz do Senhor com clareza, com nitidez, e a gente possa nos conduzir em vitória nas situações que a gente tem na vida, muitas delas difíceis, né? E que a gente quer ouvir a voz do Senhor, precisa da instrução do Senhor, mas nós criamos impeditivos para que Deus nos revele essa orientação, nos revele o que nós devemos fazer, quando devemos fazer, se é que nós devemos fazer alguma coisa, por conta de pecado. E muitas vezes esses pecados são pecados que a gente está fazendo e que a gente não está se dando conta. Eu me lembro que uma vez eu estava vindo de Belo Horizonte, eu estava vindo para a fazenda dos meus pais, e eu tinha recém comprado um Golzinho 1.8. Nossa, eu estava muito feliz. O carro andava, só pisar que ele voava. Eu tinha saído de um Fusquinha, que benção foi o meu Fusquinha, mas o Fusquinha não anda. E eu estava todo feliz, alegre, eu estava vindo, dirigindo o carro sozinho, e coloquei o som na maior altura, cantando corinho, glorificando, estava na bênção, né? A gente pode dizer assim. Mas aí olha só o que é que aconteceu. Eu cheguei em João Molevade, quem conhece a região, e aí, né, em João Molevade tem uns quebra-molas, e eu tive, quando eu cheguei nessa região, tinha uma carreta que se postou bem à minha frente, e a carreta muito lenta, e eu cantando, glorificando o Senhor, eu fiz uma coisa. Olha aqui que eu fiz. Eu dei seta na faixa dupla para cortar aquela carreta, porque era uma atitude que normalmente eu fazia quando eu estava com pressa. E quando eu cortei a carreta, lá na frente, sabe quem estava lá? A Polícia Rodoviária Federal. E ela me dando sinal para eu encostar, né? E quando eu encostei e o guarda apareceu, o policial apareceu, eu imediatamente já falei com ele, falei assim: seu guarda, o senhor pode me multar, eu estou errado, o senhor me perdoe, eu coloquei em risco não só a minha vida, mas coloquei em risco a vida de outras pessoas por conta da minha pressa, da minha impulsividade. E aquilo me chamou a atenção, porque depois, quando eu fui, olha, imagina o que aconteceu, eu viajando depois daquele impacto. Porque o maior impacto foi aquele Espírito Santo de Deus falou no meu coração, lembrando desse texto aqui. Quem pode entender os seus próprios erros? Eu estava fazendo coisa errada e não estava percebendo que estava fazendo coisa errada. Eu achava até que eu estava na bênção, eu estava cantando, glorificando o Senhor, grato pelo presente que Ele me deu, e de fato estava mesmo. Mas o fato é que eu estava tinha hábitos, costumes que não o agradavam. Eu pedi perdão ao Senhor, é claro, mas aquilo me falou ao coração, apesar do exemplo de uma coisa tão pequena, mas é assim que é. Às vezes nós cedemos em coisas pequenas, sabe? Nós toleramos pecado, toleramos atitudes que Deus abomina, sabe? Então, uma coisa que é muito importante que Davi levanta é essa questão do pecado oculto, da necessidade de que a gente não permita que o nosso orgulho impeça que Deus continue no trono, nos mostrando, nos orientando e nos corrigindo se necessário, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, para que a gente possa continuar, sabe, sendo abençoados pela instrução, pela orientação do Espírito Santo na vida da gente, e a gente não fazer coisa errada. Deus possa falar ao seu coração, e que aquilo, e uma oração que eu sugiro você fazer e clamar ao Senhor, que uma coisa leva a outra, é aquela oração do Salmo 139, em que Davi também, ele usado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala: Senhor, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho que não te agrada, e me guia pelas veredas eternas.
1 João capítulo 1, versículo 9. Como esse texto é importante. Quando Deus nos revela o pecado oculto, quando Deus nos revela os nossos pecados, o que a gente tem que fazer de imediato? O remédio está ali. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. O sangue de Jesus nos perdoa, nos purifica de todo pecado. Mas a iniciativa, a proposta, sabe, tem que ser nossa. Quando o Espírito Santo de Deus testifica e fala ao nosso coração. Que assim seja na sua vida. Que você mantenha uma vida saudável espiritual, né, para que Deus possa não ser impedido de continuar te abençoando, como Ele já tem te abençoado. Que Deus te abençoe e fale ao seu coração, em nome de Jesus. Graça e paz.